Fala meu líder, fala minha líder. Aí você chega assim para mim e diz, rapaz, eu tenho uma empresa pequena, eu sou um empresário pequeno. Você não é pequeno, você está pequeno, você está faturando pouco ainda, né? Mas você vai crescer, você pode crescer. Mas você vai crescer se você entender primeiro como estabelecer uma cultura organizacional numa empresa pequena, numa empresa que está começando. Existem perguntas que são perguntas simples, perguntas boas, e eu trouxe aqui para vocês 12 perguntinhas básicas para você poder responder sobre o seu negócio antes mesmo sequer dele sair do papel. São 12 questões fundamentais para você poder desenvolver cultura. Agora, antes de falar quais são essas 12 perguntas, eu quero que você se responda a primeira que não conta nas 12, que é o seguinte: você já se inscreveu nesse canal? Você está curtindo esse conteúdo? E se inscreve, não custa nada. Ativa o sininho, compartilha esse conteúdo com um amigo que está começando um negócio, ou com alguém que trabalha numa empresa, mas que deseja um dia abrir um negócio, que deseja entender um pouco mais sobre como funciona o empreendedorismo, cultura organizacional. Eu tenho certeza que vai ajudar muito na construção da sua liderança e na formação também de novos negócios e de novos profissionais. Pois bem, tá curioso, né? Deixa eu só tomar um cafezinho aqui rápido. Vamos lá. Primeira pergunta que você tem que responder: qual é o propósito da sua empresa? Por que que a tua empresa existe? Qual a dor que ela vai resolver? Se a tua empresa ela tem um sentido, ela tem um porquê, você precisa deixar isso claro desde o início para que o teu cliente ele saiba por que que a tua empresa existe, qual a dor que ela resolve, e os teus futuros colaboradores também precisam saber disso. Se a resposta para essa tua primeira pergunta for, Henrique, a minha empresa existe para dar lucro. Gente, é a mesma coisa dizer assim, eu comprei esse carro para poder botar gasolina nele. Não resolve problema nenhum, certo? Um carro, ele existe para te levar do ponto A para o ponto B. E uma empresa existe para quê? Uma empresa existe para te levar do ponto A para o ponto B. Ela existe para transformar algo, para resolver problemas, para solucionar questões, para inspirar pessoas. Então, primeira coisa que você tem que responder: qual é o propósito da sua empresa? Segunda pergunta: quais são os 3 valores principais que orientam a sua empresa? O que você valoriza mais? Excelência no atendimento? Um produto altamente, sei lá, um produto confiável, confiabilidade, excelência no atendimento, confiança, que mais? Vamos lá, criatividade, são esses 3 valores da sua empresa? Então você tem que, tudo que você for fazer, todas as decisões que você for tomar, tem que ser baseados naquilo que você valoriza mais. Os valores são os comportamentos que você vai desenvolver para sustentar o propósito. Então veja, se você no caso tem uma empresa de contabilidade, por exemplo, uma empresa de contabilidade que é focada em startups de tecnologia. Você tem uma empresa de contabilidade que é focada em startups de tecnologia. Você tem que colocar gente mais dinâmica, mais jovem para trabalhar, gente que é criativa, né, que manifestam esses valores de inovação, tá? Porque você vai precisar conversar com um cliente que é inovador, mas ao mesmo tempo você precisa também dar estratégia para que ele pague menos imposto. Então você precisa vender a ideia de que você é atualizado o tempo todo e que você briga pelo cliente, analisa o cliente. Então você tem que construir os valores na sua matriz de comportamento para poder gerar esse tipo de percepção no teu cliente e nos teus colaboradores e reforçar isso todos os dias. Terceira pergunta: qual é a visão de longo prazo da tua empresa? Cara, aonde que você quer chegar? Qual é o patamar que você quer alcançar? Sabe por quê? O teu cliente precisa saber qual é a tua visão. E você tem que saber qual é a visão de longo prazo da sua empresa. Por quê? Porque os teus colaboradores, as pessoas que vão trabalhar do teu lado, elas precisam saber onde você quer chegar, elas precisam saber
onde elas podem chegar junto contigo. Então, você não pode simplesmente chegar e dizer assim, ó, é isso aqui que a gente faz, e pronto. E fica calado, de braço cruzado. A pessoa ela vai na segunda-feira trabalhar sem inspiração nenhuma. Ela não sabe por que a empresa existe, qual a dor que a empresa resolve. Ela não é inspirada, ela não sabe quais são os valores daquela companhia, o que ela tem que fazer para poder agradar você, para agradar a empresa. Ela não sabe onde a empresa quer chegar, consequentemente ela não sabe nem para onde a carreira dela vai. Então a tua empresa está à deriva, os teus funcionários estão à deriva, os teus clientes estão à deriva, você está à deriva, meu amigo. Você tem que responder essas 3 perguntas. Primeiro, outra coisa, 4ª pergunta, o que é inegociável na forma de trabalhar? Você tem que definir, cara, isso aqui eu não abro mão. Eu tenho que entregar, por exemplo, se você faz um compromisso, vamos supor que você é uma empresa que trabalha com edição de vídeos, vamos colocar assim. E o mote da tua produtora é, nós entregamos as edições em até 24 horas. Né? Você definiu uma série de regras, entregamos edições em até 24 horas. O que é inegociável? É inegociável passar de 24 horas, tem que ser até 24 horas no máximo, porque essa é uma promessa de marca. Então, aquilo que é inegociável para você se transforma numa promessa para o cliente, numa promessa para os teus colaboradores e você não negocia em hipótese alguma. Então, é isso. Essa é a 4ª pergunta. A 5ª pergunta que você tem que responder. Como que você comunica as suas expectativas para a sua equipe? Gente, o que eu percebo de líder que é sorrateiro, ardiloso, gosta de esconder o jogo, de guardar a informação só para ele, eu percebo que tá cheio de líder assim. E eu fico angustiado, porque a maioria das pessoas não tem clareza. Cara, como que você comunica as suas expectativas para a sua equipe? Você tem que ser claro. Fale para as pessoas o que elas têm que fazer para elas crescerem na tua empresa. Fale para as pessoas aonde você quer chegar. Fale para as pessoas todos os dias qual é o propósito, por que elas estão trabalhando aqui, ali, o que você não negocia, o que você espera delas, o que você espera do negócio, como é que se vende, como é que se faz as coisas, como é que desenvolve um produto. Você tem que falar e comunicar, você não pode guardar informação para você. Agora tem gente que fica soltando indireta. Quer ver um exemplo? Você faz uma reunião com todo mundo, tem 10 pessoas no seu time. Aí você chega lá, pessoal, queria falar sobre um assunto para vocês, é porque tem gente aqui nessa equipe que falou com um cliente meio ríspido, não foi elegante com o cliente, fez diferente do que a gente orienta. Amigo, chame essa pessoa que você acha que fez isso, tem uma conversa no tete-a-tete com ela, não leve a público, não seja sorrateiro, não seja ardiloso. Sabe, não fique soltando piadinha em público sobre a expectativa que você tem das pessoas, esperando que alguém vista a carapuça, não. Seja direto, seja claro. Líder não pode ter medo, não. Tem que ter coragem de falar as coisas. Essa é a 5ª pergunta. A 6ª pergunta que você tem que responder é: como você deseja que os membros da equipe tratem uns aos outros e aos clientes? Qual o comportamento esperado em relação ao respeito, cooperação e atendimento? Ou seja, como é que você espera que os membros da equipe se comportem? Como é que você espera que eles trabalhem em equipe? Como é que você vai criar esse ambiente de confiança? Você tem que deixar claro, você tem que saber trabalhar em equipe. Ou seja, você não pode ter todas as respostas, nem pode esperar que você tenha um sabichão no time que tenha todas as respostas. Porque às vezes tem gente que quer se promover demais e acaba querendo fazer tudo de qualquer jeito, não sabe trabalhar em equipe. Você tem que dizer, ó, bicho, um aqui complementa o outro, né? Um aqui está ajudando o outro, um aqui está dando braço para o outro, está dando as mãos, né? Então você tem que deixar claro como que você espera que os membros do seu time trabalhem juntos. Outra coisa que você tem que saber, 7ª pergunta. O que diferencia a sua empresa de outras empresas do mercado? Qual é o teu diferencial competitivo? Se você não sabe dizer logo de bate-pronto, nos primeiros
3 segundos qual é o diferencial da sua empresa, significa que você não tem um diferencial. Você tem que ir atrás do diferencial. O que eu vou fazer que somente eu faço? Sabe por quê? Porque os teus clientes, eles não estão buscando o melhor produto, o melhor serviço. Ninguém busca o melhor. As pessoas buscam o que é diferente, gente. E você não precisa ser o melhor do teu mercado, você precisa ser diferente. Porque quando você se diferencia, você fala para um público específico, para pessoas específicas, e você consegue criar poder e magnetismo com a tua marca. Porque todo mundo quer ser o melhor. Todo mundo quer ser o primeiro. Todo mundo quer ser o líder de mercado. Só que essas coisas, para o cliente no final do dia, elas importam menos do que o diferencial competitivo que o teu serviço, que o teu produto traz. 8ª pergunta. Quais os comportamentos que você valoriza e quer reforçar? Todos os dias, gente. Todos os dias. Seja claro. Reforce. Não tenha medo de ser claro, de insistir naqueles comportamentos que você deseja reforçar, de chegar para o seu time e demonstrar com exemplos, porque eu acho que essa é a grande questão. Você não pode simplesmente falar apenas. Você tem que ser um exemplo vivo da sua cultura. Não adianta você reforçar a cultura organizacional sem viver todos os dias a cultura da sua empresa. Se a cultura da sua empresa é excelência no atendimento, se é um valor da sua empresa, você tem que ser excelente em todo atendimento. Você não pode menosprezar o cliente por menor que o cliente seja. Você tem que ser excelente no atendimento. Se a cultura da sua empresa é criatividade, você tem que ser criativo. Você tem que ter boas ideias, você tem que pensar fora da caixa. Então seja o primeiro a manifestar os comportamentos que você deseja reforçar. 9ª pergunta. Como a equipe recebe feedback e como ela é ouvida? Esse 9º aqui é fundamental. Sabe por quê? Porque veja só, se você tem um time que tem problema de ter conversa difícil, o feedback, que é uma ferramenta importantíssima, ele perde o valor. Você precisa ter um time que está disposto a ouvir, a ter conversas difíceis, que é um time corajoso, que não tem nojinho de ser confrontado. Só que para você ter um time que aguenta ouvir feedback, que aguenta receber correção, que aguenta às vezes a dureza e a firmeza em algumas palavras, você também tem que ser bom em ouvir de volta, viu? Tem que ser bom em ouvir de volta. Escuta, amigo. Poxa, um colaborador tem uma crítica. Ouve ele. E quer ver? Vou te dar uma dica de ouro aqui. Faça a pesquisa de clima organizacional anônima. Crie um canal de ética na sua empresa anônimo, onde as pessoas são livres para dizer o que elas querem, sem revelarem a sua identidade, porque aí você vai ver o que elas pensam de verdade. E deixa elas falarem, fala tudo, fala tudo. E quando você receber aquilo ali, faz um examezinho. Se o seu coração tiver ansiedade e palpitação, significa que você não tem estômago para ser um empreendedor fora de série. Empreendedores fora de série não são apaixonados pelo negócio, são apaixonados pelo propósito. Então eles aguentam ouvir feedback negativo. Escuta o que a tua equipe está falando, principalmente se for crítica. Sabe por quê? Porque é as críticas que te levam para cima. Aplauso, elogio, depois você conseguiu o resultado, isso não faz a diferença mais. O que faz a diferença são as críticas, tá? Preste atenção no que eu estou te falando. 10ª pergunta, como você lida com erros e falhas dentro da empresa? Poxa, vamos criar um ambiente inovador, um ambiente de criatividade. Aí alguém errou, aí você pega a pessoa e pega ela para Cristo. É o bode expiatório. Ei, rapaz, você errou, que é isso, que absurdo, ó, pessoal, fulano errou. Cara, mas ele errou porque ele teve uma ideia nova, ele queria trazer uma tecnologia nova, ele queria mudar um processo, ele foi criativo, mas a ideia dele não foi tão boa assim, na prática não funcionou. Aplauda o erro. Aplauda o erro quando aquela pessoa que errou porque ela queria acertar. Errou, mas ela errou tentando fazer algo bom para a empresa. Então, como é que você lida com as falhas? Nós temos que ter uma atitude positiva diante das falhas. Sabe por quê? Porque num ambiente de crescimento, num ambiente de desenvolvimento,
o erro é a única constante. Na inovação, o erro é a única constante. Então, assim, você tem que ter uma resistência grande aos erros. Aos seus erros e aos erros do seu time. Se perdoe, saiba perdoar também o seu time quando for necessário. 11ª pergunta. Que rituais ou práticas você quer implementar para reforçar a sua cultura? São reuniões, são recompensas. Toda sexta-feira lá na CIEG a gente faz uma reunião chamada All Hands. É uma reunião onde a gente junta a empresa inteira e a gente conversa sobre cultura. A gente deixa todo mundo alinhado, deixa todo mundo na mesma página, toda semana, né? Quais os rituais? Avaliação de desempenho, feedback contínuo, né? Tem empresas que trabalham com um programa de recompensa, né? Ou seja, a pessoa ela teve uma atitude correta, uma atitude alinhada à marca, ela ganha uma recompensa, né? E esses rituais e essas práticas que você vai implementar para reforçar a sua cultura é o que vão fazer o seu time entender como eles devem se comportar, como as pessoas devem se comportar, beleza? E a 12ª e última pergunta, mas não menos importante, é como a cultura da empresa se reflete nas suas ações diárias. E aqui fica uma reflexão. O seu produto, o seu serviço, o tipo de cliente que você está atraindo para a sua marca, é o tipo de cliente que você quer? Você vende o produto certo, alinhado com a sua cultura? O seu time tem um comportamento alinhado com a sua cultura? Como que isso se manifesta na marca, no produto? Como é que a cultura organizacional está acontecendo na sua empresa todos os dias? Gente, não dá para fazer planejamento estratégico, não dá para a gente mudar processo e não dá para a gente ter resultados excepcionais se a gente não leva a cultura organizacional a sério. Peter Drucker já dizia que a cultura come a estratégia no café da manhã. É porque uma equipe ruim pega uma estratégia boa e fracassa. O segredo não está na estratégia. E uma equipe boa pega uma estratégia ruim e tem sucesso, porque o segredo não está na estratégia, o segredo está nas pessoas e em como elas se comportam. Isso tem tudo a ver com cultura e liderança. Espero que você tenha curtido esse conteúdo, que ele tenha servido para você. E se você acha que ele vai ajudar alguém, compartilhe com essa pessoa. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho e comenta aqui comigo. O que você achou desse conteúdo e como ele te ajudou, beleza? Valeu, a gente se vê, até a próxima.